Por que Satanás queria tanto o corpo de Moisés? Após a morte desse grande líder, uma batalha celestial se desenrolou entre Satanás e o arcanjo Miguel. Mas qual era o verdadeiro objetivo de Satanás? O que ele esperava ganhar com essa disputa? Vamos explorar esse mistério bíblico e descobrir as razões ocultas por trás dessa batalha espiritual intensa. Prepare-se para uma jornada fascinante. Moisés é uma figura central na história bíblica, conhecido por ter libertado os israelitas da escravidão no Egito e recebido os 10 mandamentos no Monte Sinai. Sua liderança e fé inabalável o tornaram um dos maiores profetas de todos os tempos. Moisés nasceu em uma época em que seu povo sofria opressão brutal. Salvo da morte certa pelas águas do Nilo, ele cresceu como príncipe no Egito, mas escolheu se identificar com seu povo, os hebreus. Ao conduzir os israelitas para fora do Egito, Moisés enfrentou inúmeros desafios, incluindo a travessia milagrosa do Mar Vermelho e os 40 anos de peregrinação no deserto. Ele foi um mediador entre Deus e os israelitas, recebendo a lei divina que moldaria a identidade do povo de Deus. No entanto, apesar de sua importância, Moisés não pôde entrar na terra prometida devido a um momento de desobediência em Meribá. Lá, em vez de falar à rocha para obter água, como Deus havia instruído, ele a golpeou, demonstrando falta de fé. A vida de Moisés foi marcada por milagres e revelações divinas. Ele viu Deus face a face e intercedeu pelo povo inúmeras vezes. Mas sua morte trouxe um mistério ainda maior. Deuteronômio relata que Moisés morreu com 120 anos, ainda em plena força, e foi sepultado por Deus em um local desconhecido. Este segredo em torno de sua sepultura adiciona uma camada de intriga à sua história já extraordinária. Após sua morte, a disputa entre Satanás e o arcanjo Miguel pelo corpo de Moisés nos leva a refletir sobre a importância espiritual desse líder. Então, por que Satanás queria tanto o corpo de Moisés? Primeira teoria: desacreditar o legado de Moisés. Uma das teorias mais intrigantes sobre por que Satanás queria tanto o corpo de Moisés está relacionada à tentativa de desacreditar o legado deste grande líder. Moisés foi uma figura central na história dos israelitas, conduzindo-os da escravidão no Egito até a beira da terra prometida. Ele foi o mediador da aliança entre Deus e o povo, recebendo os 10 mandamentos e outras leis no Monte Sinai, que se tornaram a base moral e espiritual dos israelitas. Satanás, sempre buscando minar os planos de Deus, viu uma oportunidade única na morte de Moisés. Se ele pudesse corromper o corpo de Moisés e transformá-lo em um objeto de idolatria, poderia desviar a adoração dos israelitas de Deus para um mero objeto físico. Essa idolatria era uma tentação constante para os israelitas, como vimos no episódio do bezerro de ouro. Transformar o corpo de Moisés em um ídolo poderia levar o povo a se afastar de Deus, minando a fé que Moisés tanto trabalhou para fortalecer. A ideia de transformar o corpo de Moisés em um objeto de culto não era apenas uma tentativa de desviar a adoração, mas também uma maneira de desacreditar o próprio Moisés. Se os israelitas começassem a venerar o corpo de Moisés, isso desonraria sua memória e os ensinamentos que ele havia transmitido. Moisés sempre apontou o povo para Deus, e fazer de seu corpo um objeto de idolatria seria uma traição ao seu legado. Além disso, a relação única de Moisés com Deus foi marcada por uma proximidade extraordinária. A Bíblia descreve como Deus falava com Moisés face a face, como um amigo. Essa intimidade com Deus fez de Moisés um símbolo poderoso da liderança e mediação divina. Corromper o corpo de Moisés seria um ataque direto a essa relação especial e uma tentativa de desacreditar a autoridade espiritual que Moisés tinha entre os israelitas. A tentativa de Satanás de transformar o corpo de Moisés em um objeto de idolatria também pode ser vista como uma tentativa de ganhar uma vitória simbólica sobre Deus. Satanás poderia usar o corpo de Moisés para desviar os israelitas,
criando uma nova forma de idolatria que os afastaria da verdadeira adoração a Deus. Isso seria uma maneira de Satanás desafiar a soberania de Deus e mostrar que até mesmo os maiores servos de Deus poderiam ser usados para levar o povo ao erro. No entanto, Deus não permitiu que isso acontecesse. A intervenção do arcanjo Miguel mostra que Deus protegeu o corpo de Moisés de qualquer profanação. Miguel, em vez de entrar em uma disputa direta com Satanás, usou a autoridade de Deus para repelir o inimigo, dizendo: "O Senhor te repreenda." Judas 1:9. Essa declaração reafirma que a vitória final pertence a Deus e que sua autoridade é suprema. Segunda teoria: acusações de Satanás. Outra teoria intrigante sobre por que Satanás queria tanto o corpo de Moisés está relacionada ao papel de Satanás como acusador. Na Bíblia, Satanás é frequentemente descrito como aquele que acusa os servos de Deus, buscando maneiras de expor suas falhas e pecados para desacreditá-los perante Deus. A disputa pelo corpo de Moisés pode ser vista como uma extensão dessa missão de Satanás. Moisés, apesar de ser um líder fiel e um servo dedicado de Deus, não era perfeito. Ele cometeu erros ao longo de sua vida, e Satanás, como acusador, poderia usar esses erros como base para reivindicar o corpo de Moisés. Um dos incidentes mais notáveis foi quando Moisés, em um momento de frustração, golpeou a rocha em Meribá em vez de falar com ela conforme Deus havia instruído. Esse ato de desobediência impediu Moisés de entrar na terra prometida, mostrando que até mesmo os grandes líderes podem falhar. Satanás poderia argumentar que, devido a esses pecados, Moisés não merecia um sepultamento digno, ou poderia até usar o corpo de Moisés como uma prova de que a lei não era suficiente para salvar, mas sim para condenar. Essa acusação se alinharia com a visão de Satanás de minar a confiança dos israelitas na lei dada por Deus através de Moisés. Ao acusar Moisés de seus pecados, Satanás tentaria mostrar que a justiça de Deus não poderia ser mantida nem mesmo por seus maiores servos. Outro aspecto a considerar é que Moisés representava a lei. Na transfiguração de Jesus, Moisés aparece ao lado de Elias, representando a lei e os profetas. Satanás, ao reivindicar o corpo de Moisés, poderia estar tentando desafiar a autoridade da lei e, por extensão, a autoridade de Deus. Ao afirmar controle sobre o corpo de Moisés, Satanás poderia simbolicamente tentar afirmar controle sobre a lei, sugerindo que ele tinha poder sobre a justiça divina. No entanto, é importante notar que a graça de Deus sempre prevalece sobre as acusações de Satanás. A Bíblia nos ensina que, apesar dos nossos pecados e falhas, a misericórdia de Deus é maior. Moisés foi um servo fiel de Deus, e suas falhas humanas não diminuem sua importância no plano divino. A intervenção do arcanjo Miguel na disputa pelo corpo de Moisés destaca essa verdade. Miguel, em vez de entrar em um confronto direto com Satanás, simplesmente declarou: "O Senhor te repreenda." Judas 1:9. Afirmando a autoridade suprema de Deus sobre todas as coisas. Batalha espiritual. A disputa pelo corpo de Moisés, mencionada na Epístola de Judas, é uma das passagens mais enigmáticas da Bíblia. Em Judas 1:9, lemos: "Mas quando o arcanjo Miguel, contendendo com o diabo, disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar contra ele um juízo de maldição. Pelo contrário, disse: 'O Senhor te repreenda.'" Esta breve menção nos dá um vislumbre de uma batalha espiritual intensa que ocorreu nos bastidores da história bíblica. Essa disputa espiritual destaca a realidade das batalhas que ocorrem além do nosso mundo físico. Satanás, como o adversário e acusador, estava determinado a reivindicar o corpo de Moisés, enquanto o arcanjo Miguel, um dos mais poderosos guerreiros de Deus, foi enviado para protegê-lo. A ação de Miguel, ao invocar a autoridade de Deus em vez de se envolver em um confronto direto, mostra a importância da autoridade divina na batalha espiritual.
A menção de Miguel e Satanás disputando pelo corpo de Moisés sublinha a importância e o valor espiritual que Moisés tinha. Não era apenas um confronto entre dois seres poderosos, mas uma batalha que representava a luta maior entre o bem e o mal, entre a autoridade de Deus e a rebelião de Satanás. Miguel, ao dizer "O Senhor te repreenda", reafirma que a vitória final pertence a Deus, independentemente dos esforços de Satanás. Esta passagem também nos ensina sobre a humildade e a dependência da autoridade divina. Miguel, mesmo sendo um arcanjo poderoso, não confiou em sua própria força para derrotar Satanás. Em vez disso, ele recorreu à autoridade de Deus. Isso nos lembra que, em nossas próprias batalhas espirituais, devemos confiar na autoridade de Deus e não em nossas próprias habilidades. A frase "O Senhor te repreenda" é uma poderosa declaração de fé e submissão à soberania de Deus. Além disso, a disputa pelo corpo de Moisés nos revela a importância de Moisés no plano divino. Sua vida e morte tinham um significado tão profundo que até Satanás viu uma oportunidade de minar a obra de Deus, tentando reivindicar seu corpo. No entanto, a intervenção de Miguel mostra que Deus protege aqueles que são seus, mesmo na morte. Deus mesmo enterrou Moisés, e o local de seu sepultamento permanece desconhecido, protegendo-o de qualquer profanação. A batalha espiritual pela posse do corpo de Moisés também simboliza a luta contínua entre as forças do bem e do mal por nossas almas. Assim como Satanás tentou reivindicar Moisés, ele tenta nos desviar e nos acusar. Mas, como vimos com Moisés, Deus é nosso defensor e protetor. A graça de Deus manifestada através de Jesus Cristo nos garante que, apesar de nossas falhas, somos justificados pela fé. A história da disputa pelo corpo de Moisés não é apenas um relato fascinante do passado, mas também uma fonte rica de lições espirituais para a nossa vida hoje. Primeiramente, ela nos ensina sobre a realidade das batalhas espirituais que enfrentamos diariamente. Assim como Satanás tentou reivindicar o corpo de Moisés, ele também busca maneiras de nos desviar e nos acusar. No entanto, assim como Deus enviou o arcanjo Miguel para proteger Moisés, ele também nos oferece proteção através de seu Espírito Santo. Uma das principais lições dessa história é a importância de confiar na autoridade de Deus. O arcanjo Miguel não confiou em sua própria força para derrotar Satanás. Em vez disso, ele invocou a autoridade de Deus com a declaração: "O Senhor te repreenda". Isso nos lembra que, em nossas lutas espirituais, não devemos confiar apenas em nossas próprias habilidades, mas sim buscar a força e a autoridade que vem de Deus. Nossa vitória não está em nosso poder, mas na soberania e na graça de Deus. Além disso, a disputa pelo corpo de Moisés nos ensina sobre a importância da humildade. Mesmo sendo um poderoso arcanjo, Miguel demonstrou humildade ao reconhecer a autoridade de Deus. Da mesma forma, devemos nos humilhar diante de Deus e confiar em sua proteção e direção em todas as situações. A humildade é uma virtude essencial para qualquer seguidor de Cristo, pois nos lembra de nossa total dependência de Deus. Moisés enfrentou inúmeros desafios e, apesar de seus erros, ele permaneceu fiel a Deus. Sua vida nos encoraja a perseverar, mesmo quando enfrentamos dificuldades ou quando caímos. Devemos lembrar que a graça de Deus é suficiente para nos levantar e nos fortalecer em nossa caminhada espiritual. A história de Moisés nos mostra que, mesmo em nossos momentos de fraqueza, Deus está ao nosso lado, pronto para nos perdoar e nos guiar. Deus cuidou de Moisés desde seu nascimento até sua morte, e até mesmo em seu sepultamento. Isso nos dá a certeza de que Deus está sempre conosco, cuidando de nós em cada etapa da nossa vida. Podemos confiar que, assim como Deus protegeu Moisés, Ele também nos protegerá e nos guiará em todas as nossas batalhas. Satanás pode tentar nos desviar e nos acusar, mas a autoridade de Deus é suprema e inabalável.
Devemos sempre lembrar que, independentemente das circunstâncias que enfrentamos, Deus está no controle e sua vontade prevalecerá. Isso nos dá confiança e paz, sabendo que estamos nas mãos do Deus Todo-Poderoso. A humildade de Miguel e a perseverança de Moisés são exemplos inspiradores de como devemos conduzir nossa vida espiritual, sempre confiando na autoridade e na misericórdia de Deus. A proteção divina que Moisés recebeu, desde seu nascimento até seu misterioso sepultamento, nos assegura que Deus está sempre conosco, cuidando de cada detalhe da nossa vida. Esperamos que esta reflexão sobre a vida e a morte de Moisés tenha enriquecido sua fé e seu entendimento espiritual. Que você possa aplicar essas lições no seu dia a dia e sentir a proteção e o amor de Deus em cada passo. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. Isso nos ajuda a continuar trazendo conteúdos inspiradores e educativos para você. Deixe nos comentários o que você achou mais interessante nesta história e como ela impactou sua fé. Até a próxima e que Deus abençoe a todos.